Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas aqui eu vou iniciar a explicação sobre o padrão de projeto Prototype, que eu tinha passado a atividade. Aqui, começando aqui no código, a gente tem a interface Prototype, a gente tem o método de clonar o protótipo e mostrar os detalhes, né, que a gente está falando sobre o violão. E aí, logo em seguida, a gente tem uma classe abstrata do violão, onde tem esses atributos de acordo com as características que o senhor passou dentro do Moodle, né, da atividade. E meu violão implementa o protótipo que eu coloquei. E eu precisei colocar esse mecanismo aqui do Java para conseguir clonar o violão em si. Sem isso aqui não funciona de jeito nenhum, então precisei colocar o cloneable. Aqui eu subscrevi o método de clone, né, porque eu estava tendo alguns problemas para clonar e eu não sabia onde estava o erro. E aí, quando eu coloco essa tratativa aqui, eu consigo achar, né? E aí foi por aqui que eu consegui achar que eu tive que colocar o cloneable. E coloquei só tem uma tratativa aqui, mas não faz nada demais. Ele retorna o clone do protótipo do violão. E aqui eu tenho o método de mostrar detalhes, que são as características. Basicamente só printar as características mesmo. E aí, abaixo desse violão, a gente tem as classes concretas aqui, que são os violões, com cada um com sua característica, né? Então aqui eu coloco a extensão da classe abstrata e um construtor com cada característica. Então aqui tem um violão de 7 cordas, 12 cordas, preço médio 2000, se é elétrico sim ou não, né? Porque aqui dentro do violão é basicamente. E aqui cada violão tem a sua característica, né? Então, de acordo com o que está descrito lá, a gente montou as características. Violão clássico, tem o violão duplo zero, aí tinha a questão do violão zero, duplo zero e o triplo zero. Tava na mesma linha, mas eu entendi que cada um deveria ter uma classe, então eu montei uma classe para cada um. E aí tem o violão flat também, com sua característica, 6 cordas de nylon, caixa acústica fina, profissional. Violão folk, violão jumbo, triplo zero e zero, cada um com sua característica. E aí, aqui a gente tem a fábrica de violões, de acordo com o que foi pedido, a gente tem uma fábrica de violões, e aí que eu uso o map, hashmap, para conseguir armazenar aqui a inicialização estática dos violões, né? Então eu armazeno dentro de uma string e objeto, basicamente, né? Dentro da string tal clássico eu coloco um objeto novo do violão clássico. Então eu fiz para todos, pra gente ter, que a gente vai usar isso aqui lá na main, né? Então eu preciso inicializar ele. Aqui eu tenho um método para pegar o violão, né? Se ele não tiver um tipo, ele retorna aqui para mim, faz uma tratativa basicamente. E aí se tiver um tipo, ele passa aqui, ele armazena, ele pega o clone do violão em si. Na verdade não, aqui ele armazena o violão dentro do map. E se não encontrado, ele retorna aqui. Se não encontrou o violão o protótipo do violão que eu pedi, dá com o violão não encontrado. E caso dê tudo certo, ele armazena aqui, ele retorna o clone do violão. Porque eu preciso usar o clone do violão lá na main, resumindo. Então, passando aqui para main, a gente tem no começo aqui o scanner, né, para pegar aqui no terminal o que o usuário digitou. Um print aqui só para ficar bonitinho, uma interfacezinha para entender. Escolha seu violão e aqui eu começo um loop infinito aqui do while, onde eu coloco o método que diz abrir menu, que basicamente é printar aqui as opções que o usuário vai ter. E tem a opção onde eu vou ler a opção lá que o usuário escolher dentro do método de scanner aqui, porque eu preciso escanear, enfim. Se a opção for zero, ele fecha o sistema basicamente, né? Isso está aqui dentro do nosso switch case. E aí ele obtém o violão de acordo com a opção que eu escolhi. Né? Que a gente tem um método de obter violão, né? Aqui, se por exemplo, tá aqui a lista, né? Violão clássico. Então, se eu escolher a opção 1, ele pega o clone do violão clássico que eu fiz aqui dentro da capa de violões. Aqui, ó.
violão clássico, clássico e o clone que eu coloquei. Basicamente é essa a estrutura de todos os outros violões. E aqui, quando eu pego esse get, ele retorna todas as características aqui no mostrar detalhes, né? Então, se o violão que eu escolhi não for nulo, né, tipo assim, eu coloquei um número que não é nulo ou qualquer outra tecla, ele exibe aqui para mim os detalhes do violão, né, as características lá que eu mostrei. E se não, ele fala que a opção é inválida, digite 1 a 9 ou 0 para sair, porque o 0 é para sair mesmo. E aí fica rodando esse loop infinito até eu colocar 0, né? Resumindo. E eu vou mostrar para o senhor aqui o funcionamento, tá? Primeiro eu tenho que compilar Java, né? Java C asterisco.java. Compila aqui todas as minhas classes. E aí cria um monte de arquivos aqui que eu nem upei isso aqui pelo GitHub. E aqui eu só rodo mesmo minha main para funcionar aqui. Então, só guardar aqui. Ele deu um erro aqui. Não devia dar. Deixa eu rodar de novo. Só um minuto. Continuando aqui. Tinha dado um erro aqui. Porque quando eu compilei, ele criou um arquivo aqui temporário. Não sei porquê. Não tinha acontecido isso. Eu só escolhi esse arquivo. Rodei de novo, né? Porque ele criou esse arquivo aqui, temp code runner file. Excluí esse arquivo e aí rodou aqui. Deixa eu mostrar para o senhor. Então, quando eu escolho aqui qualquer tipo de violão, por exemplo, o violão clássico, ele me retorna aqui em cima o resultado, né? De acordo com aquilo que eu coloquei e os detalhes do violão. Então tá aqui, 6 cordas de nylon, acústico, o preço médio dele. E aí vamos escolher outro violão só para o senhor ver aqui. Fica um loop infinito até. Então tá aqui o violão jumbo. Vou colocar a opção 2 que é o violão folk. Violão folk, 6 cordas de aço, enfim, as características deles aqui. E para eu sair, zero. E encerro minha aplicação. Obrigado por usar nossos sistemas. Basicamente é isso. Essa assim que ficou minha aplicação. Agora sobre o ML. Eu começo aqui no prototype. Eu comecei a explicação. A gente tem o protótipo aqui do violão. Uma classe abstrata com os atributos e os métodos aqui de clone, mostrar detalhe. E os violões para herdando essa classe abstrata aqui e colocando somente aqui o construtor de cada um. Cada um tem uma característica, logo tem que ter um construtor diferente. E aqui eu coloquei embaixo, porque lá no Draw eu não deu espaço, eu coloquei aqui embaixo. E aqui eu tenho a fábrica de violões que usa cada classe concreta de violões para instanciar e guardar lá no map e fazer o clone, né? Então eu guardo no map, faço o clone e instancio na main. Então aqui eu preciso de a classe fábrica de violões usando todas essas classes concretas dos violões. Basicamente foi isso.